Fala, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Santa Rosa e no vídeo de hoje eu vou vou responder 16 dúvidas que provavelmente você deve ter sobre stories. Dúvidas sobre engajamento, sobre como postar, sobre o que postar e com certeza uma dessas dúvidas vai te ajudar a ter muito mais resultados aí nos stories do teu perfil, ok? Então, se não é inscrito no canal, aperta o botão de se inscrever, curte esse vídeo, compartilha com os teus grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda muito, tá? Ajuda muito ao algoritmo do YouTube saber que você quer mais desses conteúdos, saber que isso é relevante para você, ok? E no final do vídeo, tá? Bem no final do vídeo eu vou cobrar de novo, mas deixa o teu comentário aqui, deixa o teu feedback e deixa a tua dúvida. Deixa a tua dúvida que eu vou poder tá te respondendo aqui nos comentários, beleza? Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então vamos aqui, vai ser sem segredo, tá? O Gabriel Siqueira perguntou, existe um número mínimo de stories por dia? Não existe um número mínimo, tá? Mas é estranho um perfil de alguém que quer influenciar, que quer gerar valor, que não tem aí um mínimo de 10, 15, 20, 30 stories por dia, tá? Eu não vou dizer aqui que você tem que produzir todo dia 50, 60 stories, mas a grande ideia do Instagram é que você esteja ativo, que você esteja presente, que você esteja vivo lá no teu perfil. Então é muito estranho que você não esteja nos teus stories todos os dias, porque os stories são o coração do teu perfil. É ali onde está acontecendo alguma coisa no teu dia, no teu trabalho, eu posto. Teve alguma sacada para postar para um cliente? Eu posto. Quis dar algum comentário sobre alguma coisa? Vai lá e posta. Então, facilmente isso aí vai passar 15, 20, 30 vezes ao dia. Então é muito comum, né, quando a gente está começando a publicar conteúdo, quando a gente está começando a querer gerar valor, a gente fica pensando, as pessoas vão achar chato, o pessoal não vai gostar de ver minha cara lá o tempo todo. E bicho, porra, você é influenciador, você quer gerar valor de verdade, entendeu? Pensa no perfil que é bom, bicho. Pensa no perfil que você gosta. Você quer ver esse cara amanhã, tarde e noite. Seja esse perfil. Seja esse perfil, publique sem medo 20, 25 stories por dia, tá certo? Aí o Diego Lourenço perguntou, posso abrir enquete todos os dias? Você pode abrir enquete todos os dias, entendeu? Agora tome cuidado para que não sejam enquetes repetidas, tome cuidado para que não sejam enquetes que estão ali sem nenhum propósito a cumprir no teu perfil. Na verdade, qual que é a grande função aqui da enquete? Na enquete tem duas funções primárias. A enquete, ela ajuda você a conhecer o perfil do teu público. Você pode utilizar a enquete para fazer ali perguntas pontuais acerca do que o teu público gosta de saber, e aí você vai descobrir o que é que ele gosta de saber, o que é que ele está interessado em consumir teu. A enquete também pode servir para venda, né? Quando você descobre ali se o público tem uma necessidade, se o público tem uma dor, e você depois usa essa enquete para ir no direct dele, fazer uma oferta de venda, ou a enquete também funciona muito bem para aumentar o teu alcance, para aumentar a entregabilidade do teu conteúdo. Por quê? Porque quando pro algoritmo do Instagram, é muito importante para ele saber que as pessoas estão interagindo nos seus stories, né? Interagindo no teu perfil. Então quando eu marco um valorzinho ali na tua enquete, eu estou dizendo para o Instagram que eu quero ver os teus stories mais vezes. Então, se você fizer do jeito certo, você vai ver ali o númerozinho de views do teu story aumentar com o tempo, tá? Isso não é hack, não é estratégia. Isso é informação, isso é básico, tá? Isso é básico que você precisa saber. Mas não faz sentido colocar qualquer enquete aleatória, tipo uma sequência de 40 enquetes que não faz o menor sentido. Não! Faz uma enquete pontual, faz uma enquete direcionada. Por exemplo, você está treinando aqui e aí você fala assim, gente, estou fazendo esse leg press. E aí você coloca uma enquete. Adoro, detesto. E você vai trabalhando essas enquetes 2, 3 vezes ao dia para ir aumentando a retenção do teu público no teu conteúdo. Mas cuidado se você for usar enquetes longas todos os dias, tá? Coloca sempre ali uma estratégica, 1, 2 enquetes, mas desse jeito pode usar todo dia. Não pode se for 10 enquetes em sequência. Pergunta aqui do Martins, tá? Postar mais de uma vez por dia nos stories. É bom ou é ruim? Ele tinha feito essa pergunta aqui voltada para o feed, mas eu vou adaptar isso para os stories, tá? No caso, vamos pensar o seguinte. Postar muito. Vamos adaptar, né? Postar muito num horário. É bom ou ruim? Pega essa sacada. Quer dizer, eu não tenho tempo
não tenho tempo, mas eu quero publicar meus 20 stories. Vale a pena pegar uma manhã e publicar uns 20 stories para dizer que eu fiz todos aqueles meus stories? E não vale, tá? Não vale. Os teus stories eles têm que ser espaçados durante o dia inteiro. 5, 10 stories de manhã, 5, 10 stories à tarde, 5, 10 stories à noite. Porque o público que consome os stories em horários alternados é diferente e porque quando você publica muito story num curto espaço de tempo, pode acontecer do público que naquele momento está consumindo o teu conteúdo, ele simplesmente não querer ver naquele momento. Ele passa. E quando ele passa esses teus stories, ele está dizendo para o Instagram que o teu conteúdo não é interessante, não é relevante para ele e ele não está a fim de ver. E aí isso vai diminuir a tua entrega, tá? Se você postar muito de uma vez e essa galera não estiver interessada em consumir, isso diminui a tua entrega. Por isso que gravar assim 10, 12 vídeos de uma vez, assim, se o conteúdo não for muito relevante, tende a diminuir o teu alcance, tá? E aí vamos lá. Pergunta do Eduardo Vitor: qual a melhor estrutura para responder a caixinha de pergunta quando a resposta é através de texto? Cara, expert nisso de coração, expert nisso é o Ícaro de Carvalho, tá? Estrutura de texto para história. Quem sou eu para estar dando alguma dica aqui quando o Ícaro de Carvalho é expert em pergunta de caixinha? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, tá? Cuidado com respostas excessivamente longas e que não tem respiros. O que é um respiro? Sei lá, imagina que eu escrevo um parágrafo inteiro, sem pausa, e boto ele estampado lá nos meus stories. Mal formatado, esticado, difícil de ler. É muito provável que o meu público passe esse conteúdo porque é difícil de ler. Então, quando você for escrever um texto no teu story, você coloca os parágrafos ajustados, dá uns respiros, né? Dá umas pausas nos textos, sublinha, né? Marca com uma cor diferente alguns pontos que você acha que são chave e vai te ajudar a reter a atenção do teu público naquele teu story, ok? Mas a ideia é, seja preciso, resolva o problema de alguma pessoa no story. O story não é uma página de livro que você pode ficar enrolando. Não seja prolixo na sua resposta, beleza? E aí o Alamo Henrique pergunta: quantas hashtags é bom utilizar nos posts, tá? Vamos trazer isso aqui para os stories. E o caso é, já vou dar minha opinião sobre hashtag, tá? Não acho que hashtag seja uma coisa válida em 90% dos casos, tá? A maioria esmagadora das pessoas que usam hashtags normalmente não sabem fazer uma pesquisa correta de público e acabam usando hashtags que os seus próprios concorrentes utilizam. Então, por exemplo, o personal trainer acha que por algum motivo o público dele vai ter interesse de colocar lá a hashtag personal trainer. E o público não quer saber disso. Quem coloca a hashtag personal trainer é o próprio personal trainer. Ou seja, sem você perceber, coloque inclusive aqui embaixo se isso já aconteceu com você. Tem vários personagens lá te seguindo. Tem várias pessoas do teu mesmo universo te seguindo. Por quê? Porque você está usando as hashtags erradas. Então, se for para usar errado, é melhor nem usar, tá? Isso trazer gente errada para o teu perfil só vai atrapalhar o teu conteúdo. E aí aqui a Júlia Curcio pergunta: se estou em uma semana de postar conteúdo para lançar um desafio, ó, bem específico, né? Para lançar o desafio de treino em casa, preciso dar um stop nos posts de vídeo e foto dentro da academia? Porque eu tinha pedido lá no grupo para eles fazerem perguntas de story e de feed, né? Mas aqui a ideia é mesmo jeito. Será que se ela vai focar em desafio, ela tem que mudar a linha de raciocínio dos stories dela? E sim, tá? Vamos entender que isso aqui é uma linha editorial. O que é linha editorial? É o conteúdo, o assunto que você está abordando no teu perfil. Então, se eu estou numa época de campanha de venda, onde eu vou vender um produto de treino em casa, é importante que a minha linha editorial não gire em torno de musculação, porque eu vou confundir meu público e vou chamar a atenção do meu público para musculação. Aí eu vou abrir a caixa de perguntas sobre dúvidas e vai ter gente tirando dúvidas sobre musculação, por exemplo. Sendo que eu não quero responder dúvidas sobre musculação, eu quero focar em treino em casa. Então a minha sugestão é
que você tenha elementos da tua linha editorial que funcionem para mais de um cenário. Por exemplo, beleza, você não vai mostrar na academia, mas você vai falar do teu abdômen, você vai falar de como tonificar a tua coxa, o teu glúteo, coisa que, por exemplo, você também poderia fazer em casa, entendeu? Mas fora do ambiente de musculação. Então, sim, em época de campanha, a tua atenção tem que estar toda para aquilo que você decidiu abordar, inclusive nos teus stories. E aí, o Martins pergunta novamente, né? Qual é a consequência de não postar nada no domingo? É aquilo que eu falo, tá? Aquilo que eu falo. A gente fala que, ai meu Deus, eu não posso dividir, a vida no Instagram não é real. Mas pro teu público tem que ser real. Pro teu público tem que ser real. As pessoas... Você parou de mexer no teu celular no domingo? Você não parou de mexer no teu celular no domingo. Não parou, você continuou no Instagram, viciado, mexendo no Instagram. Teu público é do mesmo jeito. Então, se você não está postando no domingo, você está perdendo a oportunidade de engajar com o teu público no domingo. E quem joga um jogo de profissional na internet, quem joga um jogo de profissional no Instagram, tá lá dentro todo santo dia. É óbvio que existem períodos melhores para fazer conteúdo de venda, períodos melhores para fazer conteúdo mais técnico, mas a priori, você tem que estar no teu Instagram todo santo dia, de segunda a segunda. E se você não está pronto para fazer isso, talvez você ainda não esteja pronto para ter um perfil grande, perfil que gere valor e que influencie de fato as pessoas. Grandes influenciadores não tem essa de folguinha de fim de semana não, tá? Ó, abre o teu olho. E aí agora o Eduardo Vitor pergunta: em que momento, ou tipo de pergunta, né, eu devo responder as enquetes em formato de texto ou em vídeo? Ou se não tem um padrão. E não tem um padrão, tá? Vamos pensar na caixa de perguntas, né? Vamos deixar isso específico. Em que momento que eu respondo a minha caixa de pergunta em vídeos? Responda a caixa de pergunta em vídeo quando existir necessidade de gravar vídeo, certo? Quando for uma pergunta simples, ou quando você estiver em transição, em movimento, ok? Ou quando você quiser estender o assunto em vídeo. Vou dar um exemplo. Como assim, Júlio, estender o assunto em vídeo? O cara te fez uma pergunta. O cara te fez uma pergunta. Você não precisa se limitar a responder em 15 segundos. Você pode abrir aquela pergunta e você tem ali mais 4, 5 stories em vídeo para dar continuidade ao assunto. Você pode depois, inclusive, pegar aquela sequência de vídeo, fazer um formatozinho de post e jogar no IGTV e jogar no teu feed. Funciona do mesmo jeito, você continua a gerar valor, continua a contribuir com o teu público, trazendo para o teu público os conteúdos que provavelmente ele ia perder nos teus stories. Dá para fazer sim, com toda certeza, ok? E quando que você usa a resposta em texto? Quando você sentir que tem necessidade de usar a resposta em texto. Dica importantíssimo, tá? Não é todo mundo que tem um iPhone, não é todo mundo que tem um celular mais arrojado. Então, quando você faz muito vídeo, se você tiver um celular mais precário, a imagem noturna não é boa na maioria dos casos. Nesse caso, responder as pessoas à noite utilizando o texto funciona melhor. Entendeu? Porque você vai continuar com a imagem boa e você continua gerando valor, inclusive à noite, que é um dos horários que o pessoal normalmente deixa de publicar assim tanto conteúdo e deveria estar publicando. E aí o Diego pergunta aqui: qual engaja mais, stories em vídeo ou em texto? Depende. Exatamente isso que eu falei, entendeu? Depende. Depende do horário, depende do contexto. Sei lá, imagina num horário de 10 da manhã, onde o pessoal está no engarrafamento, 8 da manhã, onde o teu tipo de público está se locomovendo, entendeu? Às vezes, sei lá, o teu público está numa condução e ele esqueceu o fone. Pode ser que para ele funcione mais texto, mas pode ser que o teu público seja diferente. Pode ser que o teu público ande de carro e ele adora, tem público que assim, ele adora botar o celular na frente lá do carro e ir te escutando a viagem toda. Então depende muito do tipo de público. Como que você vai fazer isso? Testando. Você só vai saber testando. Faz muito vídeo, faz muito texto e vê qual que o teu público se adapta mais. Também não adianta, por exemplo, você trazer texto para conteúdo que depende de vídeo. Sei lá, imagina que a pessoa te pergunta quais são os 3 melhores exercícios para glúteo. Pô, vale a pena colocar isso em vídeo? Me explica de novo como é que é aquela receita que você tinha mostrado no story anterior. Vale a pena colocar um vídeo? Entende? Então vamos lá. O Alamo pergunta: qual o melhor horário para postar nos stories? Como eu falei, manhã
tarde e noite. Velho, você acordou? Pá, story. Você foi dormir? Pá, story. Você tem que garantir que você está vivo no teu perfil o tempo todo. Eu tenho certeza que você segue alguém aí que é grande influenciador, que tem milhões de seguidores, e se essa pessoa não publica no story, sei lá, no intervalo de 6, 7 horas, tu já vai olhar, tu já fica preocupado e fala, ih, será que tá bem, bicho? Será que tá tudo bem? Será que ele se machucou? Aconteceu alguma coisa? Você começa a se preocupar com a pessoa. Já aconteceu contigo? Você começa a se preocupar se a pessoa tá bem. E é isso que acontece quando você tá vivo e ativo no teu Instagram o dia inteiro. E aí a Amanda pergunta, quando você faz a CTA no texto e mais ninguém responde, o que fazer? Vamos colocar aqui. Quando eu faço um CTA no story pedindo, gente, me comenta aqui no direct a opinião sobre isso aqui, e ninguém responde, o que eu faço? O que eu tenho que fazer nesse momento? E Amandinha, você sabe a resposta, né? Tem que fazer de novo. Não tem choro, não tem segredo. Não tem choro, não tem segredo, não tem hack. É trabalho duro. Se as pessoas não estão interagindo com você, se as pessoas não estão respondendo, é porque elas não estão vendo valor naquilo, é porque elas não estão entendendo o que você está querendo dizer com aquilo. Às vezes a gente publica conteúdo e na nossa cabeça tá tudo muito claro para o nosso público. Mas para ele não tá. Para o público não tá. Por quê? Porque ele não tem a mesma forma de pensar que você. Então o que eu tenho que fazer? Velho, não gerou engajamento. As pessoas não se interessaram. Deixa eu tentar descobrir aqui como deixar minha comunicação mais clara. Deixa eu produzir mais conteúdo, porque na próxima, na terceira, em algum momento essas pessoas vão engajar com você. Então, não deu certo, não muda estratégia, não para, não desiste. Continua, foca no jogo, tentando fazer cada vez melhor. É só assim que se destaca. É só assim que você se destaca. Não é enrolando, não. Não é tentando ficar inventando moda, não. Tá certo? E ela fez a seguinte pergunta. Fotos com fundo e texto sem foto diminuem o engajamento? Não diminui o engajamento não, tá? Esse conceito de foto, né, que a gente chama de colocar um arquétipo, né, é simplesmente para deixar o texto mais gostoso de ler, para deixar o texto mais atrativo. É um modelo que funciona, é um modelo validado pelo Ícaro de Carvalho, não tem como ir contra, é um modelo que é validado, é bom e funciona, mas isso não quer dizer que se você fizer uma story comum, simplesmente respondendo a pessoa, não vai gerar valor não, tá? Vai diminuir o engajamento. Muito pelo contrário, se o teu conteúdo for bom, se gerar valor, se você realmente responder aquilo que a pessoa quer saber, pode ter certeza que vai ter engajamento. E aí, a Kathleen aqui perguntou, final de semana, abrir a caixa de perguntas sobre conteúdo ou sobre vida pessoal? Final de semana, abrir caixa de pergunta, tá? Eu sei que a gente acaba direcionando aqui um assunto ou outro, mas quem já está produzindo caixa de pergunta há algum tempo já sabe que você pede para as pessoas falarem uma coisa, a pessoa pergunta o que ela quer ali. Minha filha, não interessa, você pediu qual é o seu melhor filme? Eu quero saber essa dica aqui de receita, porque você não abriu a caixa de pergunta naquele dia. Então as pessoas fazem pergunta de qualquer maneira, beleza? Mas, entretanto, é uma ótima pedida para você fazer uma caixa de pergunta de engajamento. Pedir pra galera fazer um comentário de um filme, pedir pra galera falar qual vai ser a receita que ela vai querer fazer. E aí você traz esse conteúdo pra ela através da caixa de pergunta. Dá pra fazer uma caixa de pergunta de engajamento sim, certo? Mas não existe regra. Não existe regra. Quando você tá engajado, quando o teu perfil tá funcionando, as pessoas vão fazer qualquer tipo de pergunta. E aí a Kathleen ainda fez a segunda pergunta. Como fazer enquetes mais atraentes? Você sabe qual é o segredo da enquete? Você sabe qual é o segredo para fazer com que a pessoa responda a tua enquete? Faça com que a pessoa dê respostas práticas e precisas. Vou dar um exemplo aqui. Quem você odeia? Lula ou Bolsonaro? Qual o teu signo? Virgem ou Capricórnio? Maçã, detesto ou odeio. Perguntas simples e práticas. Harry Potter, amo ou odeio. Que você sabe que a pessoa já tem a resposta automática na cabeça. Ela vai dando esse padrão de interação para você, de engajamento na enquete, e aí ela vai respondendo. Que parte do corpo você prefere? Barriga ou bumbum? A pessoa já vai bate pronto, ela já responde, certo?
Deixa a tua enquete com perguntas simples, fechadas e com respostas práticas que você sabe que a pessoa já tem ali como padrão. Vou dar um exemplo que você não pode fazer. Qual vegetal você mais gosta? Couve de Bruxelas ou tomate suíço? Entende? Muito específico, muito detalhado. É provável que a pessoa não engaje tanto quando ela engajaria se verdura, detesto, amo. Percebe? E agora, para finalizar, a pergunta do Vitor Moura, tá? Sobre os stories. Vale a pena dividir as perguntas da caixinha em texto e em vídeo? E, cara, excelente sacada. Você deu a dica aqui maior para esse vídeo aqui, tá? Excelente sacada. Trabalhar a versatilidade. Quem disse que eu preciso responder somente uma pessoa em texto? Quem disse que eu tenho que ter um modelo? Não tenho, entendeu? A pessoa me pergunta, qual que é o melhor exercício de glúteo? Aí tu vai mandar uma sequência de stories. Começa com uma story mostrando qual é o exercício em vídeo, aí já faz uma sequência em texto com 3 sacadas para usar melhor aquele exercício, aí já volta com um possível erro em vídeo, aí já volta com um possível acerto em vídeo, aí já volta com outro texto e termina com enquete perguntando se a pessoa sabia daquilo. Tudo isso numa mesma pergunta, entendeu? Repetindo ali aquela pergunta. E, meu velho, se você usar a versatilidade, se você botar a cabeça para pensar na hora que você estiver respondendo teus stories, você vai ver que quando você recebe uma pergunta na caixa de pergunta, você já consegue produzir 5, 6, 7 stories que geram muito valor para o teu público e ele vai fazer questão de te compartilhar com outras pessoas. E é com compartilhamento que você vai ver o teu Instagram crescer e crescer muito, ok? Então é isso, eu nem sei se deu 16 perguntas, eu nem cheguei a contar aqui, mas muito grato, muito feliz que você chegou até aqui. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, aperta o botão de curtir, tá? Compartilha esse vídeo com alguém, faz um print aqui, me marca lá no meu Instagram, certo? Ajuda muito, o YouTube, ajuda muito o Instagram a saber que você está gostando, faz com que mais pessoas conheçam o meu trabalho. E se você veio aqui pelo YouTube, interessado no Instagram e não me segue ainda, deixei tudo aqui na descrição para você, tá? Todas as minhas redes sociais e tudo que você pode ter acesso meu. Te vejo no próximo vídeo, até sexta-feira, tá? Abraço!